Olá, eu me chamo Nicolas Perales, eu sou ator e arte educador e essa aula é dedicada principalmente a você, que é professor ou professor das artes cênicas e que se viu precisando ou desejando ensinar arte para pessoas autistas. Mais do que ensinar um método, esse breve material é um relato de uma experiência singular do percurso poético de crianças, adolescentes e adultos autistas em teatro, a partir da realização de um projeto que aconteceu em uma ONG do Guarujá, no litoral paulista, onde eu fui professor em 2021. Nesse ano, eu lecionei no projeto Capacitação Inclusiva, que atendeu cerca de 50 pessoas entre 4 e 30 anos, todas autistas e algumas com comorbidades associadas. O projeto foi oferecido pela Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Guarujá, a APAAGE, com apoio do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, o CMDCA, também de Guarujá. Quando eu fui convidado para ensinar para esse grupo, eu, ator, artista, educador, que nunca havia trabalhado com classes formadas exclusivamente por pessoas do espectro, me deparei com muitas incertezas. O que eu poderia fazer? O que eu poderia ensinar? Por que teatro ali? Por que não? A verdade era que as minhas angústias vinham muito dos estereótipos que eu havia aprendido acerca desses grupos, como, por exemplo, uma dificuldade latente em abstrair e simbolizar. E se fosse assim, se era verdade, como é que eu, que trabalhava com material simbólico da arte, poderia agir? Eu resolvi pegar para ver e me lancei no que eu chamo de uma jangada, como falou o professor e poeta Fernand Elini, a respeito da sua experiência autística ou de uma tentativa pedagógica. Essa aula, então, pretende mostrar um recorte de um caminho navegado de ensino e aprendizagem de teatro, baseado no pressuposto contemporâneo de que, de acordo com o que nos dizem Ferraz e Fusari, no campo da educação, o grande desafio relacionado ao ensino de arte é garantir que ele aconteça objetivando a formação artística e estética, ou seja, uma educação para a percepção e para os sentidos. Eu defendo esse propósito persistindo na formação de pessoas autistas, que devem ser lidas como sujeitos epistêmicos e como sujeitos estéticos. Se existe capacidade de aprendizagem, percepção e poetização, é mínimo e didaticamente responsável que a essas pessoas se proporcione uma perspectiva de pedagogia do teatro baseada em suas possibilidades, muito mais do que em suas faltas. Mas o que significa autismo? O autismo é uma deficiência e uma condição humana neurodiversa. Isso é uma citação de um pesquisador chamado Leitão. Esses dois sentidos vão se paralelizando nessa afirmação, deficiência e gênero humano. Geralmente, esses termos são contrapostos por uma disputa política e simbólica. O que se quer, na verdade, é designar, por meio de posições que são diferentes, quem é o sujeito autista. Quando essas concepções se antagonizam, o movimento que se anuncia pró-neurodiversidade explica o autismo como uma variação da humanidade. O termo neurodiversidade foi usado pela primeira vez pela socióloga autista Judith Singer, lá nos anos 90, com o objetivo de destacar que uma condição neurológica atípica não é uma enfermidade, mas sim uma diferença neurológica de neuroatípicos. Sem defender nenhuma das posições, autismo como deficiência ou autismo como neurodiversidade, é importante que se entenda que essas duas perspectivas existem e que essas duas perspectivas fazem sentido para os grupos que as defendem. De um lado, quem defende o autismo como deficiência informa que o autismo é uma questão pública, ou seja, todos nós somos responsáveis pela qualidade de vida, pelas relações e pelo desenvolvimento da pessoa autista. Por outro lado, quem defende a neurodiversidade explica o autismo não como uma patologia, mas como uma característica distintiva de uma pessoa. O que se tem mais próximo de um consenso é a noção do autismo como um transtorno do neurodesenvolvimento, cujas principais características são prejuízos na comunicação e interação social, hiperfocos e STIMs. STIMs são movimentos que têm a função de autorregulação sensorial. Hoje, o autismo é compreendido como um transtorno que contempla subtipos, e aí que está a sua ideia de espectro.
A sua variedade, que vai sinalizar diferentes graus de gravidade e comprometimento, é organizada por um termo maior, transtorno do espectro autista, de acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5 de 2014. Muito se debate sobre as causas dos autismos, principalmente à luz da hereditariedade, mas sem que exista uma precisão sobre a origem do TEA, o que se conhece com certeza é a sua história de exclusão. Existe uma visão negativa do autismo muito difundida que vincula a pessoa a uma patologia, visão que persiste hoje em diferentes formas discursivas. No início do meu processo com as turmas, essa perspectiva capacitista se fazia presente também em relação aos seus processos criativos em arte. Na verdade, pouco se acreditava que elas e que eles poderiam criar em teatro. Algumas pesquisas demonstram que autistas, em geral, têm mecanismos cognitivos diferentes aos de não autistas, como um tipo de pensamento predominantemente visual, por imagens, e que abstrair realmente pode ser um obstáculo. Outras pesquisas, quando examinam a interferência do brincar no desenvolvimento das crianças autistas, classificam seu pensamento como focalizado no concreto, o que tenderia a levá-las a realmente uma dificuldade na participação em brincadeiras imaginativas. Ler as sutilezas das coisas, das pessoas e do mundo, os seus conteúdos implícitos, realmente é uma dificuldade das pessoas autistas em geral, porque isso não é uma regra. Mas, entre as noções de dificuldade e de incapacidade, há uma diferença bastante importante. Essas posturas, que determinam o difícil como irrealizável, desconsideram ideias como, por exemplo, a de que o cérebro humano tem uma plasticidade e que tem uma grande capacidade de adaptação e de desenvolvimento de novas sinapses. Então, quando a gente oportuniza a alguém meios para que essa pessoa aprenda o que a gente quer que ela aprenda, essa aprendizagem pode acontecer se forem adotados processos que considerem a pessoa a quem se quer ensinar. Assim, eu parti da hipótese de que eu poderia favorecer o desenvolvimento simbólico das minhas turmas se as inserisse em situações de jogo ou situações em que a interação com os outros e com o meio fosse necessária, assim como estratégias de transformação e transposição de significados, o próprio processo simbólico. Partindo do pressuposto de que uma educação estética é formadora e potencialmente emancipadora dos indivíduos, autistas inclusive, foi que passei a buscar abordagens de ensino de teatro que pudessem ser reveladoras do seu potencial poético, o seu potencial sensível e criador. Foi então que eu encontrei a abordagem do teatro como alegoria, concebida pela professora Ingrid Koldela. Abre aspas. Teatro como alegoria é um sistema pedagógico e de encenação que se insere entre as tendências contemporâneas da pedagogia das artes cênicas. Seu foco está na relação entre o fazer e apreciar a obra de arte. A alegorização da cena destaca o texto e ou a imagem ao abrir o espaço de jogo para o imaginário do leitor/atuante ou espectador. Fecha aspas. Considerando que autistas não são incapazes de um fazer poético, um fazer que nasce da experiência do sensível, e que a sua dificuldade em abstrair e simbolizar ações que são básicas de um percurso artístico pode ser superada se inseridos em um trabalho mediado e focalizado em suas inteligências mais do que em suas faltas, a abordagem do teatro como alegoria, na proposta do curso de teatro da APAAGE, se juntou ao sistema de jogos teatrais, os Fear Games, já que, efetivamente, havia a comprovação de que a experiência do concreto, do tangível, era primordial para a aprendizagem dessas pessoas, eu fui buscar uma forma de fatura cênica baseada no princípio da comunicação física, que serviria de arcabouço de estrutura para a investigação e criação simbólica. Nos jogos teatrais, a construção cognitiva depende, abre aspas, da troca de experiências produzidas entre diferentes indivíduos a partir da solução de problemas. Existem muitos conceitos atrelados aos jogos teatrais que me fazem elegê-los e associá-los ao teatro como alegoria nessa proposta que eu estou apresentando agora.
Mas entre todos, uma noção muito importante do jogo teatral é a ideia de corporificação. Corporificar significa apresentar o material da experimentação em um nível físico, sendo realizável compartilhar o que é subjetivo, pessoal, fisicamente. Corporificar significa levar a experiência ao nível do concreto, o que, na prática, indica a atitude de um indivíduo em busca de um gesto, de um corpo significante. Se o pensamento do autista, em geral, é mais concreto e visual, fazia sentido tornar corpo as suas leituras de mundo e, claro, de obras de arte. As ideias dessas crianças, adolescentes e adultos autistas sobre as imagens e sobre as relações construídas em sala de aula foram anunciadas e expressadas em um exercício cênico que foi apresentado lá na APAAGE no final de 2021. Longe de chegar em alguma conclusão, se eu puder fazer alguma consideração para finalizar essa pequena aula, é que os corpos autistas, quando estimulados e provocados na poesia, podem fazer poesia também. Isso é um convite para você, professor, professora, para que nós busquemos formas e redes de apoio para que essa realização desse potencial, desse vir a ser, dessa pessoa que está historicamente excluída, possa se revelar. Essa é a minha jangada e eu faço convite para que outras jangadas surjam, sejam construídas e naveguem na profunda experiência autística.